É isso. Bom dia. É isto. Bom dia. Chegamos a mais uma sexta-feira. Bom dia. Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que Deus seja louvado nessa manhã, né? Deus seja louvado, que Deus te abençoe com uma manhã de paz, de bênção, uma manhã de vitória. O Alex já está aí assistindo. Bom dia, Alex. Deus te abençoe. Toninho. Acordou cedo hoje, Toninho. Deus te abençoe. Grande dia aí para vocês. Alex já deve estar na rua aí trabalhando, já começando a mostrar aí os seus caminhos. É isso aí. Meu amigo Paulo Henrique, meu advogado. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe. A Estherzinha também. Deus te abençoe, Esther. Que Deus te dê a graça necessária, viu? Que Deus te dê aí o conforto e a graça necessária nesse dia. É isto. Deus abençoe vocês. Os amigos vão chegando, vão aí participando. Bom, hoje vamos falar um pouquinho de traição, de infidelidade. Normalmente é um assunto que estende-se para várias áreas da nossa vida, mas eu quero me ater no aspecto geral do que é uma traição, do que é a infidelidade. Nós sofremos muito com traição quando pensamos no relacionamento homem-mulher, familiar, né? Nesse relacionamento afetivo de compromisso de casamento, né? Casamento de matrimônio. Mas a traição ela está relacionada a muitas situações da nossa vida e é importante a gente sempre estar pensando nos nossos comportamentos e pensando na forma como nós reagiremos também àquilo que nos fazem, né? Porque eu tenho sempre insistido com vocês de que a vida ela é duplo sentido, né? A vida ela não é unilateral, né? Ela não tem só o meu viés, ela não tem só eu, né? Só eu. Apesar de o ego ser muito inflamado, o nosso eu ele sempre querer suprimir as coisas, estar sempre crescendo, né? O eu ele é vaidoso demais, o eu ele leva a nós a termos a ideia de que nós somos no caso aí da individualidade, o ser humano mais importante na Terra e que tudo que fazem de errado afetam a mim. É de lá para cá. O erro nunca é daqui para lá e sempre o erro vem de lá para cá. Eu nunca afeto as pessoas com os meus erros. Eu sempre sou afetado pelas pessoas com os erros que elas cometem. E eu tenho insistido durante algum tempo com vocês na tentativa de mostrar ou trazer à nossa mente uma clareza de que nós também cometemos os nossos erros e que por sermos nós que cometemos passa despercebido, nem sempre temos consciência plena daquilo que praticamos no nosso dia a dia. Então, isto posto, isso lembrado, traição é um tema forte, é uma definição forte de uma ação extremamente prejudicial, de uma situação extremamente grave, de que aí sim se comete tanto daqui para lá. Eu cometo traição em algumas situações com algumas pessoas e também de lá para cá. Então, uma definição geral, um entendimento geral. Que Deus, que é o nosso maior ensinador, que Deus, que é o nosso maior esclarecedor, ele possa assim falar ao teu coração como fala ao meu, e a gente possa então entender um pouquinho melhor essa questão da traição. Traição, dor amarga, dor difícil. Quem foi traído já sentiu essa dor. Quem foi traído já sentiu essa dor. E lembre-se que eu estou falando do aspecto geral da traição, não só a questão do relacionamento afetivo. A traição é um sentimento mesquinho e ele é egoísta. A traição é resultado de uma ação
que no final da história ela se torna decepcionante e vergonhosa. Olha para a vida daquele que em algum momento já foi traído, aliás, já traiu, algum momento ele já decepcionou alguém, em algum momento ele já não foi fiel o suficiente, né? E isso se descobre, e isso aparece, e quando você vê, as pessoas que estão no seu entorno já não olham mais para ele com o olhar adequado, não olham para ele com um olhar de confiança, não olham mais para ele com um olhar de bem-querer, e é por isso que a traição traz vergonha para aquele que traiu. A traição traz vergonha para aquele que traiu. Eu sei que muitas vezes, lembra que eu sempre trato da questão da humanidade, algumas traições, quando contadas, elas até são homenageadas por pessoas, né? Poxa, você fez isso, eu fiz assim, assim, assim com aquele camarada que era o meu chefe. Bem feito, fez bem. Você passou por cima dele, bem, fez bem, ele mereceu, né? Ele mereceu. Então, às vezes, parece que a traição é algo bom. A infidelidade é algo bom. Mas nunca é algo bom. A traição, a infidelidade nunca vai levar alguém a um bom resultado. O final é vergonha, o final é decepção daquele que traiu, daquele que foi infiel. Tenha certeza disso. A traição. Egoísmo é gerado por egoísmo. Uma das causas maiores da traição é sim aquilo que nós chamamos de egoísmo, ou seja, é o amor exagerado ao seu próprio interesse, a despeito do que vai acontecer com o outro. Não importa o que vai acontecer com o outro, o que importa é que naquele momento o meu desejo, a minha forma de entender, o que eu penso valeu, e aí eu passo por cima das pessoas e o atropelo, aquilo que eu já tinha combinado, aquilo que eu já tinha tratado, eu passo por cima do respeito que eu deveria ter, eu passo por cima como se fosse um trator, eu vou passando por cima e não quero nem saber aquilo que foi combinado anteriormente. Eu não quero nem saber da confiança que em mim foi depositada, desde que a minha atitude traga para mim, pelo menos momentaneamente, algum benefício. Isso é traição, isso é infidelidade. Certo é que toda traição só acontece com pessoas ligadas diretamente a nós. Isso aí você também tem que ter certeza, tem que saber. Traição é só com quem tem relacionamentos. E relacionamentos fortes, né? Porque são relacionamentos de confiança. Relacionamento de confiança permite, então, o ambiente na realidade, né? Que pode acontecer que algum tipo de traição ou infidelidade. Então, traição só acontece com pessoas ligadas diretamente a nós. Pessoas que estão do nosso lado e que andam conosco, às vezes comem até no mesmo prato que nós comemos. Pessoas que chamamos de amigos, de amados, e às vezes no relacionamento afetivo dormem aí ao nosso lado. Em toda traição, quero mostrar para vocês um exemplo prático disso, da proximidade, né, de quem trai. Lembra de Jesus? Lembra de Judas? Então, no texto de Mateus 26, no versículo 50, é a hora em que Jesus vai ser preso. É o momento em que Jesus está sendo preso. E é interessante que no versículo 49, Jesus diz assim, olha, para Judas, no 49. E logo, aproximando-se Jesus, lhe disse, salve mestre, e o beijou. Esse é Judas, chegando perto de Jesus, no 49. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve mestre, e o beijou. E Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Judas chega, salve Jesus, né? Numa atitude de amizade, de extremamente proximidade, de extrema proximidade. E Jesus diz, amigo, por que você veio aqui?
Na realidade, o beijo era o sinal que Judas tinha combinado com aqueles que prenderiam Jesus, né? Então, traição, infidelidade é de quem está muito próximo da gente. Jesus recebe Judas com aquela naturalidade. Jesus, né? Deus na terra, mas era necessário passar por isso e deixar esse exemplo para que eu e você pudéssemos ser transformados por isso. Então, a partir do beijo, amigo, o que você veio fazer aqui? Se o Judas tivesse coragem de responder, Judas talvez tivesse respondido: olha, eu vim aqui porque eu te traí e eu vou te entregar ali para aqueles camaradas que querem te prender e vão te matar. Muitas vezes as pessoas fazem isso conosco, né? São próximos, são nossos amigos, estão no mesmo ambiente, estão no mesmo relacionamento, mas nos beijam a fim de nos entregar para a morte afetiva, né? A morte, a decepção, nos entregar aí a decepção. Em toda traição, algo ou alguém tende a morrer. É interessante que ele fala: algo ou alguém tende a morrer. Por mais leve que seja a traição, alguma coisa é danificada, é destruída, é desfeita. Pode ser até um laço de amizade, um laço de confiança, um laço de amor, um tratado, uma palavra empenhada, um laço de compromisso eterno. A pessoa que trai, ela declara publicamente que está distanciada não só do traído, mas também está distanciada da presença de Deus. Não tem Deus no coração. Não tem Deus no coração. Por quê? Podemos até usar como referência o segundo ensinamento que Cristo nos deixou, né? Temos 2 mandamentos que Cristo nos deixou. Lá no Velho Testamento temos lá um número grande. Conhecemos 10, que são os mais populares, mas temos uma infinidade de mandamentos. Da lei, 10 que nós conhecemos, com ênfase, né? Que nós damos ênfase a eles. Mas em 2, Jesus ajustou todos. Amai o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o teu próximo como a você mesmo. Então, minimamente, o segundo mandamento, ele foi quebrado. Ele já não existe mais. Porque longe de Deus eu não consigo amar ninguém. Longe de Deus eu não consigo respeitar ninguém. Longe de Deus eu não consigo valorizar a minha palavra. Longe de Deus eu não consigo fazer valer aquilo que eu combinei com você, aquilo que eu combinei com as pessoas. Longe de Deus eu não consigo levar em frente um propósito de relacionamento. Então quem trai, com certeza, está longe de Deus. Ninguém trai de uma hora para outra. Impossível isso acontecer. A traição só surge porque já estava plantada no coração da pessoa. Já havia surgido alguma intenção. E essa intenção alimentou o desejo, o sentimento egoísta de se dar bem, entendeu? A traição normalmente é porque alguém tentou se dar bem. Seja de qualquer forma. Alguém tentou se dar bem. Ele viu ali uma possibilidade boa ou importante para ele, de ele levar vantagem sobre aquele que ele tem um trato, sobre a vida daquele que ele tem alguma coisa combinada e ajustada. Então, ninguém trai de uma hora para outra. É uma sequência de fatos, uma sequência de situações que vão acontecendo. A pessoa vai sentindo-se motivada a dar esse golpe, naquele que tinha confiança nele, que depositou a confiança nele. E lembre quando eu estou dizendo de traição, em todos os aspectos da nossa vida, né? Em todos os aspectos da nossa vida. Às vezes, a tirar vantagem de alguém, a busca pela vantagem, traindo aquilo que você foi contratado, que aquilo que você está combinado de fazer, isso sim, também é traição. E eu estou só lembrando, para você não caminhar com a sua mente só para a questão do relacionamento homem-mulher, mas que não está fora disso. Bom, ninguém trai de uma hora para outra, é impossível. Isso é impossível, a traição só surge porque já estava plantada no coração e já havia surgido a situação que alimentou esse sentimento egoísta e ordinário que é capaz de destruir uma fortaleza. Uma coisa é certa, todo traidor está destinado a pagar
um preço maior que a dor do traído. Sabe por quê? Chegará o dia que o remorso irá bater no seu coração e a vergonha de ter sido o que foi torna-se uma lembrança terrível para essa pessoa. Quando eu no texto que eu pus assim, que todo traidor está destinado a pagar um preço maior do que a dor do traído, eu lembrei de um caso que aconteceu na empresa que eu trabalho. A empresa que eu trabalho tem lá os seus procedimentos, tem lá as suas regras, e uma das regras é com relação ao abastecimento da frota. E qual que é a minha obrigação enquanto funcionário da empresa que eu trabalho? A empresa me dá lá um cartão para abastecimento, e eu vou lá no posto de combustível, pago o abastecimento com esse cartão. E até aí tá tudo certo, né? A empresa deu o cartão com o crédito, eu vou lá e abasteço. Só que lembra da traição? O combinado que eu tenho com a empresa é de que eu serei fiel nesse abastecimento. Ela acredita, ela creu que ela me deu aquele cartão só para ir lá e abastecer o veículo, e abastecendo o veículo devolver o cartão para a empresa. Abasteceu 100, paga 100, acabou a história. Pois bem, tem um camarada que ele foi mandado embora da empresa, se eu não me engano, com mais de 20 anos de companhia, com justa causa, numa vergonha total, porque ele traiu a empresa na confiança do abastecimento. Ele abastecia, pagava o abastecimento, não realizava o abastecimento completo, ou seja, ele pagava por 50 litros de combustível, mas no carro da empresa ele colocava 35 litros, 15 litros, o posto, ele e o frentista lá em comum acordo, deixava separado, e depois ele colocava aquela gasolina no carro dele. E isso foi feito durante um tempo, até que descobriram, mandaram ele embora por justa causa, não recebeu indenização nenhuma, porque era ladrão, traiu a confiança que a empresa tinha ao dar o cartão com senha para ele fazer o abastecimento, ajeitou e ajustou um procedimento de forma que ele conseguisse roubar a empresa, e aí passou uma vergonha, porque todo mundo, todos da empresa, ficamos sabendo que ele tinha esse tipo de comportamento. Percebe a vergonha? Percebe? E depois para contar para os filhos que foi mandado embora em função desse tipo de comportamento, dessa traição. O preço é muito grande a se pagar quando se trai. O preço é muito grande quando se não é fiel. A infidelidade leva a esse resultado. Você acha que ele vai esquecer disso algum dia? Você acha que ele vai esquecer disso algum dia? Você acha que ele vai, ao perceber o trabalho que ele perdeu, a empresa que mandou ele embora, se isso não tem um peso? Não esquece jamais. Mateus 27:3 diz assim, quando Judas, que o havia... Mateus 27, do 3 em diante. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes do sacerdote, aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata. Ou seja, quando Judas beijou Jesus e entregou Jesus, depois ele se arrepende do que fez e devolve o dinheiro do negociata. É que nem esse conhecido aí, esse rapaz da gasolina, vamos supor que ele tenha tentado devolver a gasolina que ele furtou durante o tempo. Mas não foi assim. E disse, pequei, pois traí um sangue inocente. Judas, dizendo para os soldados, pequei, porque eu traí um sangue inocente. E eles retrucaram, o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo foi e enforcou-se. É assim que funciona. É assim que as coisas são. O traidor sempre fica sozinho. O traidor sempre é aquele que, depois de tudo feito, vai ser apontado pelas pessoas como aquele que não merece consideração, que não merece nenhum tipo de cuidado. E essa foi a resposta daqueles que até ajudaram na traição, né? Se beneficiaram da traição. Os soldados foram beneficiados pelo comportamento de Judas, porque eles conseguiram prender Jesus. Então eles também, vamos dizer assim, né? Poderia até, não Judas, vem aqui, vamos conversar, não é bem assim. Não, eles viraram
Alcançado o objetivo com a traição que Judas cometeu, ele vira para Judas e fala: agora o problema é seu. Se tem alguém aqui que eticamente, moralmente está errado, esse alguém é você. Então não é um problema nosso, a responsabilidade é sua. E é a responsabilidade de quem trai, de quem é infiel, a responsabilidade é dele. Não se deixe enganar pelo desejo humano. Nós sempre comentamos aqui, né, gente? Sempre falamos, olha, cuidado. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Muitas vezes o nosso desejo nos leva por caminhos que lá na frente vai dar problema, vai dar errado e a gente tem um preço alto para pagar. Então, cuidado com o nosso coração, cuidado com os nossos desejos. Se aproxime de Deus, se aproxime de Jesus. Pergunte, e aí, Jesus, como é que eu faço? Se fosse o Senhor, né? Eu gosto muito desse tipo de expressão. Pergunta para Jesus, olha, se fosse você, Jesus, se fosse o Senhor, como é que o Senhor faria? E aí sim, tomaremos uma decisão que não nos trará esse tipo de resultado. Certamente, muitas pessoas não irão se matar, que nem aconteceu com Judas, né? Mas espiritualmente estarão comprometidas com esse resultado. Carregarão esse resultado por uma vida toda. Porque deram lugar para as forças do mal. Forças do mal, a traição é gerada por força do mal. E agora, dominados por isso, tomaram a atitude e agora tem um preço para carregar. Busque consertar as coisas. Busque perdão. O perdão é possível sim. O perdão, ele é possível sim. Lembre-se que perdão não é a garantia de que tudo volte a ser como era antes. Não é a garantia de que tudo está esquecido. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Perdão é possível. Eu vou te dizer por que é possível. Tá vendo esse rapaz aqui, esse homem aqui? Jesus me perdoou. Jesus me perdoa. Se ele pode me perdoar, ele pode perdoar a todos. E se ele é o nosso exemplo de vida, perdoa a todos, nós também temos condição de perdoar. Temos que lutar por isso. Temos que colocar no nosso coração esse desejo de perdoar aqueles que nos ofendem. Corra depressa para os pés daquele que é o nosso maior exemplo, Cristo. Busque em Cristo o entendimento. Esconda-se lá, pede para Cristo ficar do seu lado. No momento em que tiver desejo de fazer o mal, de fazer o erro, de cometer o errado, fazer o errado, decida por Cristo. Decida por respeitar aquilo que você tratou. Decida por ser fiel ao combinado. Certamente, você, eu, com a vida de fidelidade, nós teremos aí o resultado muito melhor. Sim? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por sua bondade e misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque em tudo vemos as tuas mãos nos cuidando, guardando, nos livrando, nos dando a força necessária para viver, nos dando, Senhor, o conforto e a consolação do teu Espírito. Senhor, dá-nos um dia de paz e que, Senhor, essa devocional de hoje seja implantada em nosso coração. Como uma semente numa terra fértil, ela possa produzir frutos, bons frutos, e que nós possamos estar atentos às nossas atitudes. Àqueles que foram infiéis conosco, Pai, que o Senhor nos condicione ao perdão, que o Senhor nos leve ao perdão. Porque eles falharam, eles erraram sim, mas cabe a nós, ó Pai, através do teu amor, amá-los também, reconhecendo a sua fragilidade. Visita nessa manhã, Senhor, a vida dos nossos amigos ali no Mato Grosso, a Esther, o Wilson, passando por um momento tão difícil, mas que o teu conforto, o consolo do teu Espírito esteja com eles nesse dia e nesse tempo, ó Pai. Abençoe a todos os demais amigos que participaram dessa devocional. Fala ao coração, transforma em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça, domingo temos reunião às 9, às 18h30 na Comunidade Cristã Fonte de Vida, ali em São Mateus, Rua Desembargador Silva Pereira, 183. Espero vocês lá. Tá bom? Deus te abençoe. Com um final de semana de bênção, um final de semana de vitória, um final de semana próspero, um final de semana abençoado. Fiquem com Deus. Até lá. Até a sexta.